Questões éticas sérias estão sendo levantadas após a revelação de que cientistas dos Estados Unidos e da China implantaram células humanas em embriões de macacos. Bem-vindo ao fascinante mundo dos experimentos de cruzamento. Uma nova espécie híbrida de ursos polares e ursos pardos está rondando o Ártico, onde cientistas e pesquisadores exploram os limites da possibilidade genética. Do bizarro ao brilhante, essas combinações não convencionais resultaram em algumas das criaturas mais intrigantes do planeta. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos experimentos de cruzamento mais cativantes, onde o inesperado encontra o extraordinário. GIP. Vários testes foram feitos, mas a maioria resultou em cabras ou ovelhas com características estranhas. Isso continuou até que uma chamada Spring Rose foi testada e confirmada como um GIP, graças a Catherine Bell, uma criadora de cabras que acidentalmente criou um GIP. Catherine normalmente não mistura suas cabras e ovelhas. Elas têm seus próprios currais, com machos e fêmeas separados, exceto na época de reprodução. Depois de ver carneiros maiores matando um carneiro pequeno durante uma temporada de reprodução, ela decidiu colocar seu menor carneiro junto com suas cabras, sem pensar no que poderia acontecer. Meses depois, uma das cabras anãs nigerianas de Catherine entrou em trabalho de parto. Após várias tentativas frustradas de empurrar, Catherine viu o cordão umbilical descer pelo canal de parto. O cordão estava desconectado e o bebê não estava nem mesmo no canal de parto. Ela lubrificou as mãos e foi verificar se o bebê precisava ser girado para ficar na posição correta. Sentiu que o bebê estava na posição de culatra e muito grande, o que não era um bom sinal. Catherine estava certa de que o bebê já estava morto. Ela puxou o bebê, mas quando ele tocou o chão, de repente, o bebê sacudiu a cabeça, indicando que estava vivo. A princípio, ela não percebeu que era algo diferente. Quando olhou mais de perto, ficou confusa. Ela havia retirado o bebê da mãe cabra, com suas próprias mãos, mas ele tinha o rabo de uma ovelha e pelo longo, quase lanoso. A cabeça parecia que alguém havia moldado a cabeça de uma cabra com a de uma ovelha. Enquanto se perguntava se havia criado um GIP, começou a visitar alguns veterinários muito animados, que primeiro fizeram testes de DNA dos pelos em comparação com todos os carneiros que poderiam ter cruzado com o animal. Em seguida, o sangue foi enviado para Texas A&M para testes de DNA, onde foi feito um cariótipo a partir do sangue de Spring Rose. Alas, era verdade. Um animal híbrido bebê, olhando inocentemente para os olhos de Catherine, agora chamado Spring Rose, era um GIP. Parece que todos esses animais híbridos recebem nomes seguindo o mesmo padrão. É zebra, macaco, burro. Na verdade, um zon é um animal híbrido gerado a partir de um macho zebra e uma fêmea jumento. Mas, caso esteja considerando Zedon como um nome apropriado, saiba que ele já foi tomado. O Zedon está intimamente relacionado ao Zone, mas a diferença é que é feito de um macho jumento e uma fêmea zebra. Faz sentido. Infelizmente, esses animais são estéreis, o que significa que não podem produzir descendentes próprios. Mas o fascinante é que, mesmo que não sejam produzidos na natureza, eles podem realmente prosperar bem no ambiente selvagem, embora não se tenha visto muitos zones selvagens. Alguém poderia pensar que zones e Zedon são a coisa mais nova do mundo, mas, na verdade, eles existem há muito tempo. Esta espécie foi mencionada por Charles Darwin em seu revolucionário A Origem das Espécies, escrito em 1859. Isso é uma prova registrada de que eles existiam naquela época na história. Em um registro ainda mais antigo, um homem chamado Lord Morton cruzou cavalos por volta de 1815, então híbridos Zonki existiram em cativeiro pelo menos desde o século XIX. Uma coisa nos deixa curiosos: que comportamento o Zone exibe? Sim, zebras e jumentos são semelhantes em aparência e comportamento, mas não brincamos com zebras como fazemos com jumentos. A razão é que zebras são agressivas por natureza, ao contrário dos jumentos, que podem ser montados e usados para trabalho. Segundo estudos, o Zone não herda apenas as listras da zebra, mas também seu instinto selvagem. Uma das características mais favoráveis do Zone é seu puro poder, uma combinação da resistência do jumento com a velocidade e força da zebra. Isso dá ao Zone habilidades que podem torná-lo um valioso animal de trabalho, capaz de puxar cargas pesadas. Narluga é, há 35 anos, um homem inuit na Groenlândia Ocidental, que estava caçando baleias para subsistência, abateu um trio de criaturas estranhas com barbatanas dianteiras como as de belugas e caudas como as de narvais. Ele ficou tão perplexo com os estranhos animais que guardou um dos crânios, pendurando-o do lado de fora de seu galpão.
Alguns anos depois, um cientista que visitava a área avistou o crânio e acabou levando-o para o Museu de História Natural da Dinamarca. Era um espécime estranho, maior que o crânio de uma beluga ou narval, mas com dentes que pareciam uma mistura dos dois. O caçador deu uma entrevista através de um tradutor, descrevendo os corpos cinza uniforme dos animais e seus dentes estranhos, visíveis até mesmo de seu barco. Os pesquisadores suspeitavam que a baleia pudesse ser o descendente de uma beluga e um narval, mas não podiam provar isso. Agora eles conseguiram. Em um artigo recentemente publicado, os pesquisadores confirmaram que o crânio pertence, de fato, ao único espécime conhecido de um híbrido de beluga e narval. O crânio do narluga é impressionante. Ele não possui os dentes típicos de um narval macho e, ao contrário dos narvais, tem dentes na mandíbula inferior. Esses dentes lembram os dentes de beluga, exceto que eles se projetam para fora, como pás. O que se sabe é que os dentes de beluga crescem em um padrão vertical ordenado. Após os testes, ficou claro que o animal era um macho e uma mistura genética quase 50-50 de beluga e narval, indicando que era um híbrido de primeira geração. Para descobrir qual espécie era qual pai, os pesquisadores analisaram o DNA mitocondrial do animal. O DNA mitocondrial reside na usina das células animais e é transmitido apenas pela linha materna. O DNA mitocondrial do híbrido era todo de narval, revelando que essa baleia era descendente de uma mãe narval e um pai beluga. Bífalo é. O que chamamos de bifo hoje é uma mistura avançada de gado domesticado e 37,5% de bisão americano. Esta combinação foi escolhida especificamente porque se mostrou como o ponto ideal do pool genético, permitindo que todas as melhores qualidades de ambos os animais estejam presentes. Rebanhos registrados de bífalo mantêm consistentemente 3/8 de bisão e 5/8 de gado doméstico. Animais contendo mais DNA de bisão são considerados catalo e não possuem as mesmas qualidades ou aparência da raça reconhecida pelo USDA. Agora que você sabe, vamos nos aprofundar no bífalo. Ele foi desenvolvido no início dos anos 1970 por um produtor californiano que cruzou com sucesso o bisão americano com o gado domesticado. Após quase 150 anos de criação seletiva, encontrou-se o equilíbrio perfeito em 3/8 de bisão e 5/8 de gado doméstico. Esse novo cruzamento teve alta taxa de fertilidade e um equilíbrio superior de características para usos e necessidades modernos. Com esse cruzamento, a resistência do bisão foi mantida, mas combinada com o temperamento fácil, estrutura superior de carcaça e qualidade de carne do gado domesticado. Em 1975, a popularidade da raça aumentou rapidamente, e a American Buffalo Association foi formada. Em 1985, testes de carne do USDA concluíram que as diferenças substanciais no perfil nutricional do bífalo em comparação com a carne bovina tradicional justificavam um rótulo de carne próprio, com as regulamentações específicas. Wolfing é. O primeiro Wolfing conhecido nasceu no SeaWorld de Tóquio em 1981, mas morreu após apenas 200 dias. Em 1985, uma jovem fêmea híbrida chamada Kekaimalu nasceu após uma união não planejada entre um macho de falsa orca e uma fêmea de golfinho nariz de garrafa do Atlântico. A equipe de treinamento suspeitou logo que o bebê nasceu, pois ela era mais escura do que os outros golfinhos e seu nariz parecia ter sido cortado. Poderíamos dizer que é um híbrido de baleia e golfinho, mas aqui está a reviravolta. A falsa orca, apesar do nome, é na verdade um tipo de golfinho. Eles são membros de duas espécies distintas, tornando Kekaimalu um exemplo de um verdadeiro híbrido. O nascimento de híbridos como este foi especialmente surpreendente, dado a diferença de tamanho entre as duas espécies parentais. Os golfinhos nariz de garrafa comuns têm tipicamente 2 metros de comprimento, enquanto um macho de falsa orca pode ter mais de 5 metros de comprimento. Evidentemente, a criação deste híbrido deve ter requerido algumas façanhas físicas impressionantes. Dito isso, as duas espécies parecem ter uma ligação próxima, tanto dentro quanto fora do cativeiro. Sim, eles foram encontrados socializando e forrageando juntos na natureza, como verdadeiros amigos. Humano, porco, híbrido é, na verdade, não é como você imaginou. A ideia era, um dia, cultivar órgãos humanos dentro de outros animais para uso em transplantes. E assim, cientistas criaram com sucesso o primeiro embrião híbrido de humano e porco. Como esperado, o embrião contém informações genéticas de ambas as espécies, porco e humano. Segundo os cientistas, foi a primeira vez que eles geraram com sucesso um embrião quimérico de humano e porco. Eles usaram células-tronco humanas e observaram que essas células podiam sobreviver e se diferenciar nos estágios iniciais dos tecidos dentro de um embrião de porco vivo.
Antes do estudo, não estavam certos se as células humanas poderiam se integrar ao desenvolvimento do porco, pois porcos e humanos são espécies muito distantes, tendo divergido há cerca de 95 milhões de anos. Estudos anteriores mostraram que obter o material genético de um animal para crescer em outro era possível. Isso foi confirmado em 2010, quando pesquisadores criaram uma quimera de rato e camundongo, mas ambos os animais são geneticamente muito mais semelhantes entre si do que humanos e porcos. Foi uma descoberta importante mostrar que as células de dois grandes mamíferos, como humanos e porcos, eram compatíveis. Embora essa descoberta tenha sido um grande passo à frente, o objetivo final de cultivar órgãos humanos em outros animais ainda estava longe de ser alcançado. Essa pesquisa trouxe esperança para encontrar uma solução para atender a demanda por órgãos humanos para transplante. Guppy, Molly híbridos Guppies e Mollys são primos da mesma família, o que faz as pessoas se perguntarem se podem ser cruzados. A resposta é sim, e, de fato, eles já foram cruzados. O emparelhamento ainda é bastante surpreendente porque os Guppies geralmente crescem até cerca de 5 centímetros, enquanto os Mollys podem atingir 11 centímetros. Isso é preocupante porque emparelhar um macho Molly com uma fêmea Guppy pode ser problemático. Caso você não saiba, esses peixes não põem ovos, mas dão à luz filhotes vivos. Agora, imagine uma fêmea Guppy dando à luz a um filhote grande de um macho Molly. Ela provavelmente terá dificuldades no parto e pode até morrer durante o processo. Quando feito ao contrário, com uma fêmea Molly e um macho Guppy, o processo pode ser bem sucedido. Os descendentes híbridos de Mollys e Guppies são bastante imprevisíveis em sua aparência, sendo uma mistura entre os dois pais. Em geral, essa mistura genética parece diluir suas características, resultando em peixes com uma aparência mais comum ou selvagem. Eles tendem a ter um tamanho e forma intermediários entre Guppies e Mollys, com características menos pronunciadas. Cachorro-raposa híbrido Parece que a expansão e o crescimento das áreas rurais em cidades não apenas aproximaram humanos e a vida selvagem, mas também animais de estimação domésticos e a vida selvagem. Embora isso possa levar a problemas como a disseminação de doenças, também pode ter outras consequências inesperadas, como o híbrido entre cão e raposa. Pela primeira vez, em 2021, pesquisadores documentaram um caso de hibridização entre um cachorro doméstico e uma raposa do campo. Uma fêmea de aparência estranha foi levada ao Centro de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres no Hospital Veterinário de Rio Grande do Sul após ser atropelada por um carro. Dada sua aparência e características incomuns, que lembravam tanto um cão quanto um canídeo selvagem, a equipe decidiu investigar sua genética para saber mais sobre ela. Inicialmente, suspeitava-se que 4 espécies de canídeos selvagens que vivem no Rio Grande do Sul poderiam ter contribuído para o híbrido. A primeira, o cachorro do mato, é conhecida por ter um alcance que não inclui a área onde o animal foi encontrado. Isso deixou 3 espécies restantes que vivem em uma área mais ampla ao redor de Vacaria, onde o animal foi encontrado: o lobo-guará, o graxaim do mato e a raposa do campo. O lobo-guará foi descartado, pois é a maior espécie de canídeo na América do Sul, e o tamanho e a forma eram inconsistentes com a aparência do animal. As 2 espécies restantes, o graxaim do mato e a raposa do campo, têm uma aparência geral semelhante ao animal, mas ambas possuem pelagem mais cinza, enquanto o animal é preto escuro com alguns pelos brancos. A equipe de pesquisadores analisou a genética do indivíduo hibridizado e comparou com as 3 possíveis espécies de canídeos encontradas na área e cães domésticos. Eles descobriram que o indivíduo tinha 76 cromossomos, enquanto cães domésticos têm 78 e raposas do campo têm 74. A hibridização das 2 espécies produziria, portanto, um indivíduo com 76 cromossomos. Pelos resultados, podemos concluir que a raposa do campo era sua mãe, enquanto seu pai era um cão doméstico de raça desconhecida. Colacamba nas florestas da África, há rumores sobre um estranho híbrido de chimpanzé e gorila, conhecido por todos como colacamba. Eles têm sido objeto de estudos desde o século XIX, mas a prova concreta de sua existência continua a escapar dos cientistas. As menções mais recentes ao colacamba podem ser encontradas em um artigo de 1984, escrito pelo biólogo Brian Teixeira, onde ele descreve a longa história de debates controversos que cercam a existência dessa suposta espécie híbrida. O estudo explica que as primeiras descrições escritas do colacamba vieram do explorador franco-americano Paul du Chaillu durante sua expedição pela África Equatorial na década de 1850. Em seu relato, ele escreveu que encontrou um grande símio em um galho de árvore e atirou nele. Quando o pobre animal caiu, ele se aproximou para observar e o que viu não era nem um chimpanzé nem um gorila. Segundo ele,
A grande criatura tinha uma cabeça redonda e rosto negro, com maçãs do rosto altas e uma mandíbula fina que era significativamente menos proeminente do que a dos outros grandes símios que ele havia encontrado. Ele também conversou com os locais, que disseram chamar o animal de Colacamba, provavelmente referenciando seus gritos vocais incomuns. Du Shailu nunca afirmou explicitamente que o indivíduo era o produto de hibridização entre chimpanzé e gorila, mas a especulação aumentou nos anos seguintes. Cientistas europeus começaram a questionar se alguns dos grandes símios que haviam sido levados da África e colocados em zoológicos eram híbridos de chimpanzé e gorila. Um exemplo foi um grande símio chamado Malca, que foi levado da costa de Loango, na África, para o Jardim Zoológico de Dresden, na Alemanha, em 1874. Era um animal especialmente grande e incontrolável que gerou desacordos entre numerosos cientistas sobre se ela era um chimpanzé ou um gorila. Alguns concluíram que ela era um exemplo de Colacamba. Embora nada tenha sido realmente confirmado, testes avançados de DNA mostraram que gorilas e chimpanzés são extremamente relacionados, o que significa que a hibridização não está fora do reino das possibilidades. O Paisley Bear é o resultado do cruzamento entre ursos polares e ursos pardos, o que foi descoberto pela primeira vez na natureza em 2006. Naquele dia, um caçador no extremo norte do Canadá matou um urso com pelagem branca e manchas marrons, bem como a corcova e as garras longas características de um Paisley Bear. Após testes de DNA, confirmou-se que o urso era um híbrido. Desde então, avistamentos de Paisleys na natureza se tornaram mais comuns. Na verdade, um estudo de 2017 publicado no Jornal Ártico documentou 8 Paisleys, que eram filhos de uma fêmea urso polar e 2 Paisleys machos separados. Normalmente, esses dois ursos diferentes não vivem juntos, mas o aquecimento global está realmente aproximando-os. Os Paisleys estão se movendo mais para o norte à medida que as temperaturas aumentam, enquanto os ursos polares estão cada vez mais procurando outras fontes de alimento quando a caça de focas a partir do gelo marinho se torna inviável. Os ursos polares sempre dependeram do gelo marinho para caçar focas, mas agora o gelo marinho continua a diminuir e os ursos polares estão enfrentando condições cada vez mais estressantes e taxas de mortalidade mais altas. Portanto, os ursos polares e os Paisleys têm sido vistos perto de carcaças de baleias, o que deve tê-los levado a se engajar em acasalamento oportunista, resultando em ursos que parecem uma mistura de ursos polares e Paisleys. Tipicamente, eles se parecem com um Paisley Bear branco ou loiro, com rostos semelhantes aos dos ursos pardos e aquelas longas garras de Paisley Bear, mas são principalmente brancos com manchas de marrom. Embora seja uma boa notícia que esses dois animais que nunca realmente se encontraram, agora estejam sendo forçados a compartilhar espaços mais próximos, também é um sinal de que o Ártico não é mais como costumava ser. Isso pode ser muito ruim para a população já sofrida de ursos polares. Alguns cientistas temem que a hibridização possa continuar até o ponto em que os ursos polares um dia sejam absorvidos pela população geral de Paisleys, efetivamente os superando para a extinção. Por mais bom que seja que os ursos polares ainda vivam nos híbridos, a sobrevivência desses híbridos ainda não foi estudada e compreendida, o que significa que eles podem simplesmente desaparecer para sempre. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Acredita-se que macacos, lêmures e grandes macacos sejam primos humanos e que todos evoluímos a partir de um ancestral comum. Isso não significa uma possibilidade de cruzamento fácil entre humanos e qualquer um desses animais? Dê uma olhada nesta imagem. Você realmente não consegue dizer se são animais ou humanos por causa das características bizarras que possuem. Embora não possamos ter certeza sobre esta imagem em particular, sabemos que os cientistas criaram o primeiro híbrido humano-macaco do mundo em um laboratório na China. Assim como tentaram criar órgãos humanos em porcos, os cientistas também tentaram usar macacos para criar órgãos para salvar vidas humanas. Eles injetaram células-tronco humanas capazes de criar qualquer tipo de tecido em um embrião de macaco. O experimento foi interrompido antes que o embrião fosse grande o suficiente para nascer. Se deixado para evoluir naturalmente, o embrião rapidamente teria se transformado em um macaco com células humanas, mas, em conformidade com padrões éticos, todo o processo foi interrompido muito antes que o embrião começasse a desenvolver um sistema nervoso central. Se permitido, o resultado teria se parecido com esta imagem? E o que você realmente pensa sobre esses experimentos? Deixe-nos saber na seção de comentários. Tigre e leão, como você deve ter imaginado, ambos são resultado do cruzamento entre um tigre e um leão, mas a diferença está no fato de que o tigon é um híbrido de um tigre macho e uma leoa fêmea, enquanto o liger é um híbrido de um leão macho e uma tigresa fêmea.
O tigon é muito raro e a primeira citação dessa palavra no Oxford English Dictionary data de 1920, enquanto a primeira citação de liger é de 1938. O primeiro cruzamento conhecido entre um leão e uma tigresa em cativeiro provavelmente aconteceu em algum momento durante a última parte do século XVIII, e desde então isso aconteceu várias vezes, com aproximadamente 100 ligers e menos de 100 tigons. A concepção comum é de que tigons são menores do que leões ou tigres e nunca excedem o tamanho das espécies parentais porque herdam genes inibidores de crescimento de ambos os pais. No entanto, isso não é verdade porque nenhum dos dois possui nanismo ou miniaturização. Eles costumam pesar cerca de 180 kg, em comparação com os ligers, que frequentemente pesam entre 320 kg e 550 kg curiosamente. Ligers e tigons têm dificuldades em cooperar com indivíduos de suas espécies parentais porque seus comportamentos geralmente mostram uma mistura dos hábitos das duas espécies em vez de se assemelhar a uma delas. Imagine não se relacionar bem com sua família. Isso parece chato e solitário, certo? Leopon é um grande felino híbrido resultante da união de um leão macho e uma leopardo fêmea. Essa combinação de parentesco confere ao leopon uma intrigante mistura de características físicas de ambos os pais. À primeira vista, o leopon possui uma estrutura corporal que lembra a do leopardo, mas seu tamanho tende a ser ligeiramente maior. Sua cabeça, no entanto, apresenta uma semelhança mais forte com a de um leão, muitas vezes acompanhada por uma juba, embora menos pronunciada do que a de um leão adulto. Essa juba é particularmente evidente nos leopons machos e os distingue de suas mães leopardos. A pelagem do leopon geralmente apresenta as rosetas características dos leopardos, mas esses padrões às vezes podem ser sobrepostos em um fundo mais claro, semelhante ao pelo de um leão. O conceito de híbridos de leão e leopardo não é totalmente novo. Na verdade, textos e obras de arte antigos mencionam esporadicamente criaturas que poderiam muito bem ser interpretadas como leopons. Embora essas referências muitas vezes estejam envoltas em mito e lenda, elas destacam a curiosidade duradoura da humanidade sobre tais uniões entre espécies. No entanto, não foi até tempos mais recentes, especificamente no século XX, que casos confirmados de leopons foram documentados. As ocorrências mais notáveis desses eventos foram em cativeiro. Em 1910, um leopon foi supostamente criado em Kapur, na Índia, e foi descrito como tendo a juba de um leão e um padrão de pelo misto. Relatos subsequentes vieram de zoológicos e instalações de reprodução, onde tentativas de hibridização intencionais foram feitas, muitas vezes por pura curiosidade sobre o resultado. Embora seja tentador pensar no leopon vagando por antigas selvas ou savanas, evidências concretas de sua existência na natureza são escassas. A maioria dos leopons documentados são produtos de ambientes controlados, onde leões e leopardos estavam próximos, permitindo oportunidades de acasalamento raras. Cabra-aranha, ao contrário do que vemos em nossos livros de ficção, onde Homem-Aranha combina aranha e homem para criar nosso adorado herói que lança teias e voa de um prédio para outro para salvar o dia, na realidade não escalam de uma casa para outra, mas ainda assim desempenham um papel crucial na salvação de vidas. Os cientistas fizeram uma grande descoberta ao cruzar com sucesso uma aranha com uma cabra para produzir seda mais resistente que o aço. A nova fibra foi projetada para criar um colete à prova de balas para o exército dos Estados Unidos, capaz de parar um tiro de qualquer arma. Acredita-se que a cabra-aranha seja o primeiro animal comercialmente viável criado a partir do DNA de duas espécies e poderia valer milhões para a empresa canadense por trás da pesquisa. Isso também marca uma mudança significativa no debate sobre experimentos genéticos. Externamente, os animais se assemelham a cabras comuns, mas em uma fazenda transgênica administrada pela Nexia Biotechnologies, no rural Quebec, eles estão sendo reproduzidos com um único gene de uma aranha dourada tecedeira. O leite das cabras fêmeas contém seda, 5 vezes mais resistente que o aço, sendo usada pelo Pentágono para desenvolver armaduras corporais que seriam 4 vezes mais fortes que o Kevlar, mas pesariam menos que uma camiseta de algodão. Outras possibilidades comerciais incluem o uso para produzir linhas de pesca biodegradáveis e suturas cirúrgicas. Os híbridos de cabra-aranha são criados usando técnicas de tubo de ensaio, onde um único gene da aranha tecedeira comum ou da aranha de jardim é inserido em ovos fertilizados de cabra. Cada cabra bebê é apenas um 7000 aranha, mas quando totalmente crescidas, as fêmeas podem produzir leite que contém uma proteína idêntica à seda da aranha. Os cientistas há muito sabem que a seda de aranha é uma das substâncias mais fortes do mundo, mas têm sido incapazes de reproduzi-la artificialmente. Tentativas de criar seda de aranha em fazendas também falharam porque as aranhas são altamente territoriais e atacam e se matam se mantidas em cativeiro. Mas agora,
As cabras vieram ao resgate, com um rebanho de 302 cabras gradualmente se tornando milhares, produzindo seda enquanto desfrutam de sua artista favorita, Dolly Parton, de acordo com os pesquisadores. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.